Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 211 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas aqui. Essa semana vamos falar sobre o UFC em Liverpool, o Bellator em Londres, né? Foi tudo na Inglaterra. Temos evento também no próximo fim de semana, entre outros desdobramentos da última semana. E para me ajudar aqui eu tenho ele, Lucas Rezende, o nosso querido escritor de Belém do Pará, que também é redator do site bloodelbow.com. Como vai, querido? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo ótimo. Estou aqui interrompendo a minha lua de mel para participar desse podcast, então sinta-se honrado e também respeite meu profissionalismo. Exatamente, porque tudo na vida é prioridade, né, Rezende? Que lua de mel, tem que participar do podcast. Estou aqui batendo ponto. E ele, o menino bronzeado e marombeiro de Niterói, Rodrigo Tanuri, que retorna ao podcast depois de um grande ato, hein? Como vai, querido? E fala aí, brothers. Com certeza, né? Já tava com muita saudade aí de vocês, do nosso UFC, do nosso querido Bellator também, por que não, né? Então vamos aí, eu tô animadíssimo aí pra cobrir, um evento até um tanto quanto polêmico, né? A cidade de Liverpool aí viveu muitas emoções aí nesse fim de semana, mas vamos aí, não foi tão desastroso, mas também não foi tão magnífico quanto poderia ser. No, I came for an apology from him. I want an apology for saying my wife and kids. Suck these big artist balls! Olha, pra começar a gente teve o Bellator na sexta-feira, em que a gente viu aí, começando pelo Phil Davis, né, rapaz? Phil Davis que virou agora um nocauteador, um striker, uma canelada lindíssima na cabeça do Linton Vassa no terceiro round. Pra quem não viu, esse lance tá lá no Instagram do Sexto Round. Então o Phil Davis aí, segunda vitória seguida, né? Ele tinha vencido o Léo Leite, o brasileiro, judoca e campeão de jiu-jitsu. E agora ele nocauteia o Linton Vassell e, como a gente já disse aqui algumas vezes, provavelmente ele e o Ryan Bader vão fazer uma luta por ano, né? Eles são disparados os dois melhores da categoria e vai ser difícil alguém entrar no meio deles. Tem o King Mo aí, mas King Mo caiu em segundos pro Bader, né? A querida Anastasia Yankova, né, que era uma poster girl aí do Scott Coker, muito se aposta nela, tomou uma piaba da Kate Jackson, perdeu de duplo 30-26. Depois a gente teve também, aqui a gente pode dar destaque pro Michael Page, rapaz, que talvez tenha enfrentado o primeiro adversário de renome no MMA. Não é de renome que se diga que o David Rickles, o Homem das Cavernas, seja realmente um devorador de planetas como Thanos. Mas, ainda assim, o David Rickles é um adversário legítimo e não tinha nada pro Michael Page. De repente, ele achou um meio de implementar aquele estilo flash dele, que parece uma lacraia com cãibra, em adversários com mais recursos técnicos. E aí já virou uma coisa, não dá mais para dar passo atrás. Então vai ser daqui para frente. Michael Page agora tem que enfrentar adversários ranqueados. Tem gente que acha que ele já deve receber o title shot contra o Rory MacDonald. Ou, pelo menos, o Paul Daley, né? Que eles têm uma rixa aí entre os dois. Mas alguém, um John Fitch, alguém legítimo na categoria para cimentar, um cara 13-0, nunca perdeu, cimentar esse status de estrela, né? Porque não dá mais para bater em pangaré. David Rickles não era um pangaré, mas Michael Page também passou com flying colors, né? Agora é meio estranha a submissão dele ali, verbal, mas enfim, teve gente falando que a luta foi comprada, mas realmente o cara não tinha nada ali, né? Tava apanhando só e mais nada. E na luta principal, o Gegard Mousasi também não tomou conhecimento do brasileiro Rafael Carvalho, que era um campeão até, de certa forma, dominante ali do peso médio do Bellator. Mas é muito fácil a forma como o Mousasi botou para baixo, tentou ir para as costas, depois quedou, passou, montou, muito fácil. O Rafael Carvalho é um striker, né? Treina lá na Evolução Thai do André Dida, mas impressionante a forma como o Mousasi foi da meia para montada, uma coisa assim, sem nem muita preparação. O Rafael Carvalho... E apagou a má impressão da estreia, né, Renato? É verdade. É verdade, muita gente achou que ele perdeu pro Shlemenko, mas eu acho que assim, a gente já sabe que o Mousasi tem grappling. O Mousasi recorreu à queda em muitas lutas no UFC. A luta contra o Costas Philippou e o Tim Bolt, se eu não me engano, vem em mente agora.
Mas isso não é surpresa, que o Mousasi é um grappler razoavelmente competente. Agora, eu fiquei surpreso como o Rafael Carvalho não parecia que não sabia se defender ali no chão, né? Muito impressionante. E aí, provavelmente, já que o Rafael Carvalho estava sobrando nessa categoria, também pegando competição mais ou menos, né? Melvin Manhoff, uma galera aí que já passou do ponto também. Agora vamos ver se tem alguém para vencer o Gegard Mousasi, e quem levantou o braço foi o Rory MacDonald, campeão meio médio do Bellator, e aí fazer uma super luta com 84 quilos. Não sei se o Coker vai querer já queimar um deles nessa, até porque o Rory pode pegar o Michael Page, tem lutas para ele, o Mousasi dá para inventar alguma coisa também, e de repente eles engordam o gado. Mas o que você achou, Tanuri, dessa vitória do Mousasi? O Mousasi agora tem uma coleção de cinturões belíssimas, né? Bellator, Dream, Strike Force meio pesado. No Strike Force meio pesado ele ganhou do Vincent Pro, ganhou do Ilir Latifi, né? Ou seja, é um cara com 32 anos, 44 vitórias e muito vitorioso no esporte. Talvez falte cinturão só do UFC, né, Tanuri? Será que dá tempo? Com certeza, cara. Eu confirmo isso. Isso aí não era segredo, né? Que eu acho que o UFC deu muito mole de perder o Mousasi. Não só ele, mas ele capaz que seja um dos nomes realmente que mais fazem falta ali na categoria. Até porque a gente sabe que a categoria dos médios é uma categoria que o pessoal tem envelhecido, e ele é um cara que ainda tem uma cidade ali que pode brilhar. Então, assim, ele nessa luta, como eu disse, ele refez a má impressão que a gente tinha dele contra o Shlemenko, venceu com superioridade total, inclusive aplicando golpes fortíssimos. Ele é um cara muito inteligente, né? Tem se mostrado também um cara que está gostando mais agora de falar. Antes ele era um cara muito introvertido. Então, assim, acho que ele vai ser um personagem muito importante para o Bellator. Tanto é que, nessa questão de ambição, ele já tratou logo de desafiar o Rory MacDonald, que é outro nome também que a gente queria que estivesse ainda no UFC. Então, assim, é uma organização muito dúbia, né? Porque, ao mesmo tempo que ela dá os freak shows, ela pode fazer uma competição com o Gegard Mousasi e o Rory MacDonald, que são dois caras que não preciso falar mais nada. E Ryan Bader, então, né? assim, eu acho que o Rory MacDonald e o Mousasi podem fazer uma lutaça, e eu boto muita fé no Mousasi, cara, nessa categoria. Acho que ele vai ser um rei aí, que dificilmente vai ser tirado aí o cinturão dele. Eu vou fazer um videozinho essa semana sobre a saída de Mousasi, Rory e Ryan Bader, né? 3 nomes que estariam certamente em voga no UFC hoje em dia. Mas eu quero saber a opinião do meu amigo Rezende sobre o Michael Page. O que você acha, Rezende, do Michael Page? Você acha que esse estilo dele se sustenta contra a competição de grosso calibre? Dele pegar O Rory, né, são muitos passos à frente do David Rickles, mas imaginando, por exemplo, Michael Page e Douglas Lima, você acha que ele tem condição de ludibriar os adversários com essa movimentação? Ou quando ele bater ali no topo vai ser difícil? Eu gostaria muito de descobrir, porque o Michael Page já tá no Bellator já tem uns 5 anos e parece que ele só anda pro lado em relação a nível de competição. Jogador de rugby, né? Então, tá muito difícil, cara. O cara é um caranguejo. De descobrir até onde vai o teto dele, porque o Bellator não permite o cara de se mostrar. Tudo bem que ele tá se exibindo com seus golpes giratórios, suas jogadas voadoras e tudo mais, mas é tudo contra a competição mediana pra baixo. Da feita que ele pegar um striker do nível do Douglas, como você citou, pode ser que ele se apresente um pouco mais comedido, não invista tanto nesses golpes e seja um pouco mais pragmático pra não ser derrubado, ou não deixar tantas brechas pra ser contra-golpeado. Mas realmente é muito difícil de prever, porque até agora a gente não pôde presenciar isso, e o cara ainda tirou 2 anos de folga quase pra se aprimorar, tava voltando no kickboxing. A gente fica também questionando se ele tá afim de se provar ou se ele quer ser mesmo isso aí, se aposentar invicto e não se importa de deixar essa incógnita na carreira dele, né? Eu acho ainda que se ele um dia enfrentar um wrestler, principalmente alguém como o Rory, ele vai levar um belo balde de água fria, mas até então a gente simplesmente não sabe porque não deixam o cara se testar. Because I want to fight with Chuck here. E no domingo a gente teve o UFC Fight Night 130, né, ou UFC Liverpool, direto da terra dos Beatles. E meu querido Tanuri, eu queria a sua opinião sobre mais uma atuação monótona em mala do ring boy Elias Theodorou, né? Lamentável, né, Tanuri? Cara, lamentável, inclusive dessa vez ele enfrentou um adversário muito fraco, que era pra ele ter, sabe, meio que se
ter dominado a luta, lutou daquela forma que a gente sabe, né? O engraçado é que por mais que o adversário do Teodoro seja fraco, e ele seja visivelmente superior, ele sempre perde um round. Não tem uma luta que ele faça com a mais, tipo assim, segura. Não, dessa vez ele convenceu. E, curiosamente, ele segue se mantendo no top 15 dos médios. Então, assim, é um cara que até teve um bom papel no TUF que ele participou, só que até agora não vingou. Então, é um cara jovem ainda, tem um bom porte físico, mas é aquilo, contra esses adversários, ele vence por ele não convence. E quando enfrenta adversários, né, que ele entra como azarão, não convence também. Então, assim, o UFC tem que tomar muito cuidado com ele. Eu acho que o fato dele se manter no UFC também vai ser muito mais por causa da nacionalidade dele do que provavelmente pelo desempenho. Vamos ver, ele ainda é jovem, ele ainda pode melhorar, mas ele é um cara muito desleixado. Então, pro futuro, acho que o futuro dele é bem preocupante. O Daniel Kelly nocauteado, hein, Rezende? Lamentável também. Pô, cara, muito triste, mas vendo no replay, você viu ali que a luva do Tom Breeze raspou no olho do Dan Kelly e ele ficou impedido de continuar. Foi uma fatalidade, né? A mesma coisa aconteceu quando o Vitor Belfort tirou o cinturão do Rede Cultura, né? A luva... Mas já tava sendo alvejado, né? A luva... Não, escuta só. A luva meio que arranhou ali o olho do Rede Cultura e ele perdeu de nocaute técnico, mas na revanche ele mostrou que ele era o lutador superior, né? Então eu tô aqui no aguardo da revanche entre Tom Breeze e Dan Kelly. Sem acontecer essas fatalidades aí. Só se fala em outra coisa. O Dan Kelly completa 41 é um cara anos. Que a gente tem que olhar, hein? Dan Kelly completa 41 anos agora, tá chegando no fim também. Mas o Tom Breeze perdeu pro Sean Strickland, né, Tanuri? Que é outra promessa, né? Perdeu, mas ele é um cara que era uma boa promessa, segue novo aí no esporte, é um cara muito grande pra categoria, você vê que ele fez o que ele quis aí com o Dan Kelly, humilhou em pé, aplicando golpes fortíssimos. Então, assim, tem até meio que um porte até do Borrachinha, né? Vamos ver o que ele pode fazer aí. Eu acho que ele, com seriedade, acho que ele pode vir aí a se tornar um bom nome aí, de novo, porque essa categoria também tá precisando de uma renovação, né? Os tops já tem uma certa idade, então um cara que tem 24, 25 anos aí pode vir a surpreender aí um pouco. Ô, meu querido Rezende, eu fiquei surpreso com o retorno do Cláudio Henrique da Silva, Hannibal, né? Não é o Lector, é o Cláudio. 35 anos, ele ficou 4 anos sem lutar. E olha só, a última luta dele no UFC foi em 2014 contra o Leon Edwards, que é um cara que tá chegando perto do topo da categoria. Ele venceu o Leon Edwards e voltou 4 anos depois para finalizar o duríssimo Nordine Taleb, que é segurança do Neymar em Paris. E aí, surpreso, né? Voltou muito bem o Hannibal, né? O Taleb tava claramente levando a melhor no strike, ele é um cara bom, tem uma mão pesada, mas aí na metade, pro final do round, o Hannibal conseguiu o que ele queria, que era levar a luta pro solo, rapidamente trabalhou ali as posições, pegou as costas e quando o Taleb se deu por si, já tava preso num estrangulamento ali de 5 dedos e não teve outra opção, cara. Foi uma performance muito surpreendente do Hannibal, que pareceu ter sacudido a ferrugem nos primeiros minutos e rapidamente voltou à forma antiga e finalizou. Continua invicto no UFC, agora são 3 vitórias e nenhuma derrota, e ele só perdeu na carreira dele na estreia, então ele tá 12-1, apesar da idade avançada, é um cara pra gente ficar de olho também, principalmente por ele ser do Brasil, né? O Hannibal, pra quem não sabe, tem uma matéria do Combate.com que era assaltante de cargas, né, rapaz? Era literalmente um bandido, né? Até que a luta o tirou dessa vida. Mas o que aconteceu com o Hannibal que ele ficou 4 anos parado? Foi o quê? Lesão? Foi lesão, cirurgia, recuperação. Entrei em contato com ele mais cedo e aí vou fazer uma história com ele pra publicar lá no Boreal. Aí a gente vai cobrir tudo isso aí. Verdade. E quem também venceu, passou raspando, um resultado até meio controverso, porque um juiz marcou 27-30 e os outros dois 29-28. Foi o senhor Finlândia, né, o meu querido Tanuri, o Amirkhani, que passou pelo Jason Knight, também apelidado de Rick Dias, né? Ou seja, o irmão Dias Caipira. Total. É uma luta até bastante tensa, né? Porque os dois trocaram muitas farpas, como de costume, né? O Amirkhani gosta de provocar. Fez isso durante a luta, inclusive achei um gesto horrível, né? Mostrar a língua, ficar... Até porque acho que um cara, pra fazer isso, ele tem que mostrar que veio. Ele ainda não disse que veio. É um cara que tem muito hype, mas até agora, sabe, ainda não convenceu totalmente. Enfrentou lutadores fracos, impressionou, mas aí é muito pouco ainda para ele já se achar dessa forma. Inclusive, ele treina, né, com a equipe do Conor McGregor. Pode ter sido impulsionado por isso, mas a diferença de um para outro é gritante, não preciso nem dizer.
Mas assim, foi uma luta bastante divertida, uma luta bastante movimentada. E aí tem isso, o americano, como gosta de provocar, se perde no combate e aí quase que aconteceu uma virada aí. Então assim, acho que ele tem que botar muito mental no lugar, porque ele até tem qualidade técnica. Mas se ele desfocar, vai acontecer o que acontece com o Luke Rockhold da vida. O que adianta você ter habilidade se você paga pela sua arrogância, paga por não ter mentalidade aí competitiva? Então, assim, é um cara muito jovem, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com ele. Promissor, mas se ele... Eu acho que ele tá mais pro lado de se perder nessa arrogância do que pro lado de consertar e virar alguém aí mais pra frente. Mas tomara que ele mude isso, mas acho que é difícil, cara. Porque em todas as lutas ele mostra o mesmo defeito e em todas as lutas ele até toma alguns sustos, né? Vai ter uma hora que ele não vai conseguir não, cara, infelizmente. E é um bom lutador, mas é uma pena que ele pode se perder aí definitivamente. Ô, meu querido Rezende, o Tanuri disse pra gente ficar de olho no Tom Breeze, mas e no Arnold Allen, né? Que é um inglês que 24 anos apenas, que tá invicto, é alto para o peso pena, né? Tem 1,76 m, e tá invicto no UFC com 4 vitórias. Ele finalizou o Mads Burnell. O curioso sobre o Arnold Allen, ele realmente é um lutador interessante para se ficar de olho, principalmente por isso do peso pena, mas o cara entrou no UFC em 2015, aí fez uma luta em 2015, uma em 2016, uma em 2017 e agora uma em 2018. Então, ele precisa urgentemente aumentar a frequência dele se ele quiser ser levado a sério, porque Léo Santos Top Team? É tipo isso, o cara tá voltando uma vez por ano. Esse evento teve muita gente que voltou, né, de longo tempo, cara. Foi até curioso isso. Mas o Arnold Allen, a questão é que ele só luta uma vez por ano mesmo. Tudo bem que ele é jovem. Pois é, tudo bem que ele é jovem, tudo bem que ele é uma promessa, tudo bem que ele tá surpreendendo com as habilidades dele, mas o cara precisa aumentar um pouco mais a frequência se ele quiser escalar o ranking. Senão daqui a pouco ele vai estar com 30 anos e vai estar... O Rezende, e eu não sei você, mas eu achei até que ele teve um pouco mais de dificuldade do que eu previa. Achava que ele venceu de virada. Achei que ele venceria com uma certa facilidade e não foi bem isso que aconteceu, não. Foi até com contornos bastante épicos, né? Levando a pior em pé, e aí no final da luta ele acabou conseguindo encaixar um estrangulamento frontal ali e acabou vencendo. Mas isso também mostra um pouco da habilidade do cara, né? A gente pode comparar com o Brian Ortega, que é um cara que costuma perder todos os rounds e acaba finalizando no terceiro. E ele venceu o americano, né? Dá-se lembrar aí. O curioso é que, como o Rezende citou, ele faz uma luta por ano nos últimos 4 anos, mas em 2014, antes de entrar no UFC, ele fez 4 lutas e em 2013 fez 4 lutas também, né? Então foi quando entrou no UFC que deu essa desacelerada. Cansou a beleza. Mas Tanuri Newmagny fez o que se esperava dele, né? Pegou um rapaz estreante, Craig White, que uma estratégia meio bizarra de empurrar o Newmagny na grade e pressionar ele com toda a força do mundo, mas assim que achou um espacinho, deu uma joelhada e já chamou Kamaru Usman pra dançar, hein? Apressado o Newmagny, Tanuri. Maravilhoso, né, cara? Porque ele se manteve na luta, enfrentou um adversário muito abaixo, uma luta que ele só tinha a perder. Teve uma causa muito bonita. Eu até achei que o rapaz que estreou, ele fez um papel até digno, porque ele foi pra cima mesmo, não quis saber, um cara muito grande, né? Curioso, porque o Newmagny é um cara que é bastante alto pra categoria, mas um cara muito mais forte do que ele, foi pra cima. Teve uma hora lá que ele partiu de 3 locados, acertou um bom direto ali, que o Newmagny inabalável, nem se mexeu. E aí aproveitou, né, que é muito mais experiente, o adversário deu uma brecha, acertou uma joelhada e definiu a luta. Cara, é muito engraçado isso, porque o Newmagny, ele é muito subestimado, mas ele tem um número sensacional, porque o UFC fez o levantamento, apenas o Georges St-Pierre e o Matt Hughes são os meio médios que mais venceram. Ele já aparece como o terceiro meio médio mais vencedor. Então, assim, tem que respeitar muito esse cara, a gente sabe que ele em pé tem suas limitações, tanto na trocação quanto no grappling, mas exato, mas tipo, ele é um cara muito disciplinado, é um cara que sempre procura evoluir, humilde, ele tá ali aprendendo, sabe onde erra e tá disposto a melhorar, é um cara que, sabe, não provoca, muito confiante, tem o cardio em dia, isso é uma arma nos dias de hoje. Então, assim, achei que ele teve até a coragem, mandou muito bem também no discurso e pediu o Kamaru Usman, que é um lutador que todo mundo não quer, né? Então, quem sabe ele com essa diferença de estatura e tal, por ter por ser bom em todos os atributos, assim, não ótimo, mas bom em todos os atributos, quem sabe ele não possa surpreender aí o Kamaru, né? Que tem visto aí como imparável. Mas, assim, eu acho que foi um fim de semana muito bom para ele, tá confiante,
Então isso que vai ser interessante aí. Tanta gente recusa o Kamaru porque ele não pode aceitar, né? Se bem que agora ele venceu o Demian Maia, já deve estar pensando no cinturão. Mas tá aí uma luta interessante aí pro futuro, com certeza. Eu acho chance zero do darem o Kamaru pro Neil Magny. E eu acho que o Neil Magny... Também, mas foi legal o desafio. Acho que o Neil Magny deu sorte, né? Porque a chance dele ser finalizado pelo Gunnar Nelson, como ele tem sido finalizado por tudo quanto é lutador de jiu-jitsu que ele pega, era grande, né? Mas aí acabou que o destino o alimentou com o estreante Craig Wise. E na luta principal, Darren Till venceu, entre aspas, Rezende, venceu o Stephen Thompson. Eu vou falar como é que eu pontuei. Eu pontuei 3-2 Thompson. O round que o Darren Till aplicou o knockdown pra mim foi um round 10-9, não foi um round 10-8, pelo simples fato que o Thompson caiu, bateu no chão e voltou. Né? Nem ficou grog, não teve ground and pound, não teve nada. Perdeu o controle da perna, caiu, voltou e o round terminou parelho. O Darren Till não conseguiu empregar mais danos. E os outros rounds, pelo Fight Metrics, não rolou muita coisa, né? Mas essa luta tava na cara que ia ser uma luta monótona, porque o Darren Till é o ofensor, é um cara que toma atitude na luta, e o Stephen Thompson é contragolpeador, mas tava na cara que o Darren Till ia respeitar o Thompson, né? Porque ele não tem como partir pra cima que nem um boi brabo, e o cara que é talvez o melhor contragolpeador da categoria, muito grande, tem uma envergadura igual a dele, o Darren Till sempre é meio bully dentro do octógono por ter uma envergadura superior, e ele tá com um cara com a mesma envergadura, que é um excelente karateca, então tava na cara que eles iam se respeitar e ia virar um duelo de encarada. Eles aterrissaram muito poucos golpes significantes, né? E aí, em 2 rounds, o Steven Wonderboy aterrissou mais golpes significantes do que o Darren Till. Eu marquei 3-2 Wonderboy, mas acho completamente compreensível 3-2 pro Darren Till. Agora, 4-1 pro Darren Till, como 2 jurados marcaram, eu achei muito forçação de barra, nível jurado caseiro. O resultado não tenho problema com ele, achei até um resultado justo. Poderia ir para qualquer um dos dois lados, eles fizeram muito pouco. Uma luta bem estudada, né? Porque pelo respeito que um tinha pelo outro. Mas esse resultado 4-1 eu achei bem exagerado dos jurados de Liverpool. O que vocês acharam? Alguém marcou essa luta pro Wonderboy? Eu marquei igual a você, 3-2 pro Wonderboy, mas como eu escrevi na resenha, não vejo margem pra acreditar que foi garfo pra um lado ou pro outro. Acho que a vitória do Till, tirando esse 49-46, também é possível, dando 3 rounds pra ele, em vez de dar 3 rounds pro Thompson, porque além do 5º round ter sido o único round claro da luta, todos os outros foram disputados muito assim, próximos, então fica muito difícil de julgar. Então a gente sabe que os juízes estão prestando atenção, mas às vezes as coisas acabam passando batido, é normal, principalmente numa luta como essa, de alto calibre técnico e pouca ação. Cara, eu achei que assim, primeiro eu fiquei sabendo das reações via WhatsApp, né, via Twitter e tal, achei que muita gente criticou, depois eu fui conferir, não achei que foi um garfo, não achei que foi pra tudo isso que o pessoal tava falando, inclusive, na minha pontuação dei 3-2 pro Darren Till, né, só que eu também acho que podia ter ido pro Stephen Thompson, mas é aquilo, né, cara, o estilo do Stephen Thompson é esse, cara, é um estilo que baila pelo octógono, é a mesma coisa do Lyoto, você pode não ser tão efetivo, então sempre vai dar aquela margem para você ter essa discussão, ainda mais, cara, você lutando na Inglaterra, como o próprio Rezende falou na resenha, né, vocês disseram, com o Bisping saindo de cena, o UFC vai precisar de alguém ali para ser o rosto aí do país, então o Darren Till tá aí aparecendo. Eu tava pensando isso, assim, sem querer deixar implícito nada, favorecimento, mas o resultado pro UFC é o melhor resultado possível, né? Sim. Porque o Wonderboy já tem 30 e tantos anos, já fez 2 lutas muito chatas com o Tyron Woodley, é um cara muito difícil de ser vencido, e ser vencido por um garotão jovem em ascensão, aliás, também, né, que pode substituir, porque tem carisma, pega o microfone, grita, ele pode ser o Neo Michael Bisping, né, o Michael Bisping 2.0. Agora, vamos deixar claro aqui, que furada que entrou o Wonderboy, topou pegar o menino na casa dele,
O cara lutou com peso acima. Muito acima do peso. Muito acima do peso. Aliás, 7º cara que não bateu o peso e 7º cara que ganhou. Ou seja, é claramente uma vantagem. Tem um resultado contestável e ainda bateu palma, né? Aliás, uma declaração bem estranha do Darren Till pós-luta, dizendo que ele acha que ele venceu, mas o Wonderboy merece o title shot. Aí não dá pra entender, né, bicho? Vamos chegar foi um jeito, né, mano? Mas assim, e o Darren Till, cara, se a gente for ver algumas declarações dele no passado, ele já disse que ele gostaria de tentar também a sorte nos meio pesados, né? De tão grande que ele é. Então, assim, ele já tem essa visão aí pro futuro. Então, é um cara que ele sabe dessa vantagem física que ele possui. Então, assim, acho que não... A gente tem que... ele lutou bem, lutou de forma inteligente, né? Ao contrário do que ele lutava, que ele é um cara realmente muito mais agressivo do que propriamente inteligente. Mas é aquilo, o Stephen Thompson, daí, por outro lado, já é um cara que não aparenta ter idade, mas já tem uma certa idade. E tomou um knockdown, né? Ou seja, foi atingido. Então, assim, capaz que ele já não esteja mais no... Eu não quero dizer que também acabou a carreira do cara, óbvio que não. O cara na técnica é um cara imbatível ainda. Mas, assim, o jogo já começa a dar uma... Sabe, já não é mais tão temeroso, assim, para os outros rivais. Enfrentou um cara que é enorme e aí pagou o preço, né? É uma pena que realmente são dois cavaleiros ali. Você viu que teve uma troca de gentileza ali muito bonita e tal. Só que eu acho que o Stephen Thompson tinha que ser mais vocal. E o UFC, o Dana White, pode estar fazendo com ele... o que fez com o Lyoto, né? O Dana White também já criticou diversas vezes o Lyoto, né? Por conta desse estilo assim, e o Stephen Thompson também pode pagar muito por conta disso, que é um cara que luta bonito, de forma bonita, só que não conseguiu tantos nocautes quanto a sua trocação é superior, né? Não tá tão assim, Tanuri, a proporção. Tem o fato também de que quando ele tava chegando, né, mais desconhecido, é que nem o José Aldo, né? Todo mundo falava... Porra, José Aldo nocauteava todo mundo, agora virou um lutador burocrático. É porque todo mundo estuda ele, né? Todo mundo mapeou o jogo dele. Todo mundo que vai lutar com ele luta agora com zelo, né? Sabe que não é pra ir pra cima, que nem o Jake Ellenberger foi, por exemplo. Então você tem que respeitar o jogo dele. Aí vira uma coisa chata. Mas, Rezende, eu queria te perguntar, do ponto de vista da atuação, ficou copo meio cheio ou meio vazio pro Till? Ficou com uma cara de que, porra, um moleque jovem... conseguiu transpor o jogo mais difícil da categoria e vai chegar forte para pegar aí Tyron Woodley, Rafael dos Anjos, Colby Covington ou Kamaru Usman. Ou de repente, esse tio não é tudo isso, é mais um jab direto e uma esquerda pesada e tamanho e não deve ir muito longe. Não, uma coisa que eu notei primeiramente, eu acho que foi uma atuação muito inteligente do Till. Esperava que ele fosse ser um pouco mais impetuoso, como ele demonstrou nas últimas atuações dele, né, de correr pra cima e querer nocautear logo, como ele fez com o Cerrone, por exemplo. Até por ele ter essa vantagem de tamanho, né, por ele ser muito grande para a categoria, ele geralmente consegue subjugar os adversários só pela diferença de força. Mas como a disparidade técnica entre ele e o Wonderboy é muito grande, ele soube ser comedido, dosou, estudou e principalmente investiu muito naqueles chutes oblíquos, né, ali no joelho do Wonderboy para eliminar a principal arma do Wonderboy, que é a movimentação lateral, o posicionamento para ele conseguir aplicar melhor os seus chutes e os seus contragolpes. Eu achei que foi uma atuação, apesar de um pouco monótona, né, foi uma atuação bem inteligente do Till. Agora, o que pra mim elimina qualquer dúvida sobre ele conseguir se manter entre os principais strikers da categoria. Mas o campeão da categoria não é bem um striker, né? É um wrestler de mão pesada. Então falta ainda ver como é que ele vai sair contra um cara que vai querer derrubar ele, não vai querer trocar com ele. É a dúvida que resta ainda pra mim. O Wonderboy conseguiu aplicar uma queda no Darren Till, né? Se o Wonderboy quedou o Tyron Woodley, então certamente se precisar vai conseguir. Agora, a questão é o seguinte, o Darren Till entra num momento que o timing, de repente, não é o melhor do mundo. Ele vence o número 1 da categoria, né, fora o campeão, mas já tem o cinturão interino sendo disputado entre Rafael dos Anjos e Colby Covington. Ou seja, ele não tem como passar por cima do campeão interino da categoria. Então eu acho que das duas, uma, ou ele vai pegar o Kamaru Usman na próxima rodada para definir aí, sem dúvida, quem vai pegar o vencedor de Woodley versus o vencedor de Rafael dos Anjos e Colby Covington, ou ele vai lutar pelo cinturão interino contra o vencedor de Rafael dos Anjos e Colby Covington, se o UFC inventar outra coisa pro Tyron Woodley, tipo Nate Diaz, alguma coisa para vender ingresso, Jorge St. Pierre, alguma coisa do tipo. Mas o que parece que vai rolar mesmo
é Tyron Woodley contra dos Anjos ou Colby Covington, e talvez aí sobre o Kamaru Usman por Darren Till, que é um duelo de estilos, né? Aí a gente vai ver a defesa de queda do Till, a trocação do Usman dificilmente sustenta muito tempo com Darren Till, é uma questão de quem consegue levar para o seu nicho. Se falarem disso da minha mulher, aonde me encontrar nessa vida, se prepara, porque eu vou dar uma mordida no infeliz que falou isso, entendeu? Duas notícias aqui que rolaram essa semana. A primeira, Nick Diaz preso, rapaz. Nick Diaz preso em Las Vegas. Pagou fiança de $18 mil, mas parece que no auto, né, no boletim de ocorrência, constava estrangulamento da parceira dele, não sei se namorada, ficante, uma mulher que tinha uma relação lá com ele. A gente pode estar olhando aí para o Nick Diaz cumprindo o tempo de cadeia. Ele postou uma imagem do cotovelo dele machucado, não disse nada. Cara de pau, né, também. Quando eu caio do skate, eu fico com o cotovelo pior que isso. Mas a gente pode estar vendo o Nick Diaz tendo a carreira encerrada por sua conduta fora do octógono. Quem estava esperando ele voltar a lutar, não espere mais, porque provavelmente, se isso tudo se confirmar, ele vai ficar preso um tempinho. I don't think George is hurt. I think he's scared. I think he's scared to fight everybody right now. What's up? Where you at, George? E a outra notícia é o seguinte, cara. Dana White confirmou que o próximo The Ultimate Fighter, né, o reality show, provavelmente será o último. Depois de 13 anos, o TUF deve chegar ao fim, porque no contrato novo do UFC com a ESPN não tem citando o TUF em lugar nenhum. Eles vão fazer 42 eventos, né, e o Contender Series, né, para revelar novos talentos, vai seguir, mas o TUF parece que está de fora. E o TUF também vem amargando péssimas audiências, né? O modelo ficou muito saturado dos dois treinadores da academia, a forçação de barra dentro da casa, não tinha mais audiência, né? O pessoal não queria mais acompanhar, mas de toda forma revelou caras aí como o TJ Dillashaw, Tony Ferguson, Kamaru Usman, Rashad Evans, o próprio Michael Bisping também. Michael Bisping, tem muitos campeões mundiais saíram do TUF. Vai fazer falta, Tanuri? Tu que curte um reality, aliás, Tanuri, ouvi dizer que você está fissurado em Power Couple. Olha, muito bom pro sinal, hein? Com certeza. Mais um aí pra minha listinha aí, com certeza eu assisto. Vai fazer falta, cara. Não é... O nível realmente caiu, mas assim, eu acho que é sempre uma boa chance de você ter novas opções, inclusive nessas recém-criadas aí categorias que o UFC precisa, né, popular elas, porque tem pouquíssima gente em algumas categorias no UFC, então nem que seja para ter campeão, para ter pelo menos bons nomes, para enchê-las. Então assim, eu acho que... Mas realmente, tinha que mudar o formato realmente, eles já não estavam se acertando há um tempo já, até porque as últimas edições muito boas mesmo foram aquela teve o TUF 14, teve o TUF Live, né? Teve a do John Jones. Acho que de lá pra cá não teve tanto. Acho que teve o das meninas, né? Que teve o Gilberto Melendez e o Anthony Pérez como treinadores e tal. Só que realmente é muito espaçado de uma edição para outra você ter uma edição que você fala, uau, essa aí vingou. Então, assim, eu acho que não vai ser muita perda, não, até porque vai ter esse novo reality do Dana, né? Que também tem basicamente a mesma coisa, só muda o nome, vai querer privilegiar novos talentos, mas assim, acho que não vai fazer falta não, que tenhamos mais eventos do UFC, né, com bons nomes aí, e que foque mesmo no Contender Series para revelar no TUF. Acho que não vai fazer tanta falta não, como foi tão importante no passado, infelizmente. Já tem que dar tempo ao tempo, já passou já da época. Mas eles vão ter que dar uma anabolizada aí no Contender Series, né, porque o UFC vai fazer 42 eventos no próximo ano, vai precisar de estrelas, de nomes. Eles já pescaram tipo um Sean O'Malley ali no Contender Series, então eles vão precisar de nomes, né, de gente. Tomar mais cuidado com lesões, né, Renato? Afastar os lutadores aí, botar um plano aí mais sério de carreira, porque tem cada lutador aí que se machuca em cima da hora que por brincadeirinha, né, então, pô... É verdade. Rezende, seu balanço de TUFs, quais foram os melhores TUFs na sua opinião? Eu já ressalto que meu TUF favorito, como vocês sabem, é o TUF 10, dos pesos pesados, com Kimbo Slice, Rampança Jackson e Rashad Evans. E Tires, né, o peitinho. Tanuri gostou mais do Freak Action, né? Com certeza.
palco de altas resenhas aqui, maravilhosas, que saudade. Mas a gente teve o TUF do Frank Mir com o Minotauro, que o Ryan Bader ganhou, foi muito bom. Teve o do Bisping contra o Mayhem Miller, né? Que deu o Dillashaw e... Sim, foi o 14 que eu tinha dito, exato. E Dodson também. Isso, esse foi um dos melhores. Diego Brandão apavorando a casa com o facão, pô. Eu gosto muito do TUF 5 também, que teve os capitões James Pulver e BJ Penn, simplesmente porque Nate Diaz, tiveram Gray Maynard, Matt Wyman, Joe Lawson, Nate Diaz, Manny Gamburian, Cody Miller, então revelou muita gente esse TUF aí. Teve alguns TUFs bons. Teve o do Chael Sonnen com John Jones, Kelvin Gastelum saiu do TUF, Nate Diaz saiu do TUF, Ryan Bader, revelou... O Ryan Hype. O Ryan Hall também. Revelou muita gente boa o TUF aí, foi realmente uma boa porta de entrada. No Brasil, revelou o Mutante e o Arley Alves, né? Quem foi o outro vencedor? Cara de sapato. Borrachinha, o querido. Cara de sapato, Borrachinha, é verdade. Thiago Marreta. Patolino, por que não? Patolino, todos entraram pelo TUF. Por que não, né? É preferível perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Bom, no próximo sábado a gente terá o UFC Fight Night 131, Jimmy Rivera versus Marlon Moraes, um lutão até 61 quilos. E o resto do card é mediano, né? Mas se acostumem a isso, porque esse ano que vem com 42 eventos, meus amigos, vai ser card baseado em uma luta e vai ter muito card caindo, porque se a luta principal cai, não tem mais muita coisa para sustentar. Além do Jimmy Rivera e o Marlon Moraes, tem o Gregor Gillespie, que está invicto, contra o Vink Pichel, o Walt Harris e o Daniel Spritz, pesos pesados. Jake Ellenberger ainda está vivo, contra Ben Saunders, o Killaby também, já mais para lá do que para cá. Outros não foram. Júlio Arce contra o Daniel Teymur, uma luta interessante. O Teymur é aquele striker sueco, né, que é radicado na Suécia, que também veio de um TUF. Presta atenção nessa próxima luta aí. Veio do TUF e o Teymur é o que manda o Cody Garbrandt, né, tirar a cueca porque ele vai traçar, né, naquela briga do McGregor com o Dillashaw, enfim. O TUF que venceu o Artem Lobov, né? Não, o Artem Lobov foi pra final com o cara lá do jiu-jitsu, dos leg locks, Ryan Hall, nossa senhora. Ryan Hall. E a próxima luta, credo. Meio pesados aí. Sam Alvey, Baleão, meio pesado contra Jean Villante. Meu Deus, ai não. Que maravilha, hein? O doping vem, hein? Puta merda. Sijara Eubanks contra Lauren Murphy, Nick Lentz contra David Teymur. Pô, o que vai lutar em cima é o Daniel Teymur. O David Deve ser Teymur. Irmão. Um é bom, o outro é ruim. Isso é bem claro. Um é bom e o outro é ruim. Você tem que saber qual que é qual aí. Não, o que eu tava me referindo, o striker sueco e tal, que ganhou até do rapaz lá da Jackson. Eles são irmãos, já conferi aqui. São irmãos. E os dois têm o mesmo cartel, 6-1, cara. Olha que loucura. O David é 7-1. 7-1, então parecido. O que eu tava me referindo... Mas tem um que venceu de forma impressionante, um rapaz aí também tava bem cotado na categoria. Então, o que eu tava O Daniel Teymur estreou e perdeu no UFC. O David Teymur tá com 4 vitórias no UFC. Então, eu tô me referindo, que eu tava falando do sueco, striker, muito bom de Muay Thai, é o David Teymur. Tem 29 anos, venceu o Lando Vanata e o Drakkar Klose. São dois caras... 4-0 no UFC. Dois caras que eram bem vistos aí. Então, o que eu tava falando do Júlio Arce e Daniel Teymur apaga. O Daniel Teymur eu nem tenho na minha cabeça, mas é o irmão dele, né? O David Teymur vai pegar o Nick Lentz numa duelo de estilos aí, striker versus grappler. Tem o Belal Mohamed contra o Chance Recontri, Desmond Green contra Gleison Tibau, nossa senhora. O duelo da força, né? Dois grapplers fortes. Falta de olho no recorde aí. O Desmond Green não foi aquele cara que perdeu pro Trator? Exatamente. Foi. E vai pegar outro cara que também é bem corpulento. O cara gosta, hein? Curte uma volúpia. Qual é o recorde que o Tibau tá atrás? De maiores aparições, maior número de aparições. Com certeza, ele é um veteraníssimo. Aliás, o Tibau luta pelo emprego, né? Porque são 3 derrotas consecutivas, sendo que uma delas é por exame antidoping, né? É desclassificação. Então, se perder mais uma, provavelmente fim da linha pro Tibau e recorde nenhum, né?
Agora, depois tem Jessica Aguilar contra Jodie Esquibel, Johnny Eduardo, olha ele aí, contra o Nathaniel Woods e Jared Brooks contra José Torres. Aí, Nossa, agora, como é que pode, né, Renato? Jéssica Aguilar, ela foi contratada a peso de ouro, todo mundo pensava que ela ia ser um bom papel aí nas divisões femininas, está lá embaixo, cara, que isso. Eventinho mais ou menos, Tanuri, dá pra assistir? Dá pra assistir legal, inclusive esse último também, por nome, tava muito fraco e foi bastante legal, tivemos bastante lutas aí desse tipo nocaute, bastante coisa aí pra discutir, então quem sabe, né, nesses eventos assim menores, não surjam aí grandes lutas. Os numerados estão cansando de decepcionar a gente, né? Então vamos ver com a expectativa baixa que a gente não pode se surpreender. Tomara. Ô Rezende, entre Marlon Moraes e Jimmy Rivera, quem que você acha que é favorito? Acho que eu vou com o Rivera, mas muito complicado, viu? Só porque eu acho o Rivera um pouco mais estratégico e luta um pouco mais para pontuar do que o Marlon, então ele pode não entrar tanto no raio de ação do Marlon e evitar um pouco o combate, enquanto que o Marlon vai buscar um pouco mais, né? Mas o Marlon também pode nocautear a qualquer momento e acabar com a luta. Fabio Maldonado. Maravilha, pessoal. Vamos embalar o podcast essa semana. Meu querido Rezende, um grande abraço para você. Gostou dessa semana mais leve, sem seu arquirrival Lucas Carrano, que está na Irlanda, em Belfast, para o Brave dessa semana? É sempre um pouco triste, né, quando a gente não tem nosso rival aqui para apimentar esse podcast, mas por outro lado também é mais legal, né, porque aí também não tem essa presença um pouco mórbida aí do Carrano para deixar todo mundo triste. Meu querido Tanuri, um grande abraço. Temos recadinho essa semana? Pô, um grande abraço. Recadinho aqui tá muito amistoso, só para falar mesmo que reiterar aqui que eu estava morrendo de saudade aí de vocês. E mais animado do que nunca aí pra acompanhar esses UFCs aí, os Bellators aí da vida, com minha querida duplinha, né? Lucas, que agora se casou, né? Largou os dentistas. Que coisa, hein? Que coisa. Logo agora que apareceu mais um dentista aí no UFC. Lamentável essa nota, mas fazer o quê? E aí, meu querido Blue Ice aí, só ancorando aí, e angariando aí essa audiência aí maravilhosa. Tamo junto. Quem que tem apelido de Dentist, além do Josh Neer, tem mais um agora, né? É o Darren Stewart. Maravilhoso. Darren Stewart. O Darren Stewart, é verdade. Beleza, pessoal, um grande abraço e até semana que vem com mais uma edição do nosso podcast.